E agora eu quero falar com vocês sobre uma das aulas mais importantes, né, que eu considero mais importantes, é a aula sobre matemática. Muita gente estuda matemática sem saber o que é matemática ou como ela se desenvolve. Então eu vou fazer esse vídeo aqui colocando o passo 1 da matemática. Passo 1 da matemática é você conhecer os algarismos e principalmente não achar que os algarismos são números. Algarismos são representações dos números. Quais são eles? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Às vezes eu vejo pessoas respondendo que os algarismos são 10, de 1 a 10. Não, os algarismos realmente são 10. Todo o sistema de numeração ele é composto por esses 10 carinhas aqui, mas ele vai de 0 ao 9 e não de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 algarismos. E isso aqui não é um número. Eu sempre faço essa brincadeira em minhas aulas. Eu coloco, isso aqui é um número? Não, isso não é um número. Isso aqui é um algarismo que representa o número 3. Depois eu gravo outra aula sobre o que é o número. Depois de você aprender os algarismos, você vem o passo 2. Qual é o passo 2? Você aprende contagem. Ah, contagem não é o mesmo algarismo? Não. Apesar de contagem, você começa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, são os mesmos algarismos. Sim, só que na contagem eu começo a fazer combinação de algarismos. 1 com 0, 10. 1 com 1, 11. 1 com 2, 12. E assim eu faço infinitamente. Uma observação que eu faço na contagem é a seguinte, olha. A contagem ela inicia com os 10 algarismos iniciais. Quando eu chego na quantidade 10, ou na medida 10, né? Quando eu chego no valor 10, já é uma combinação de dois algarismos. Quais são os dois algarismos? É 1 com 0. O 11 é 1 com 1. O 12 é 1 com 2. E assim vai 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Quando eu chegar na quantidade 20, é uma combinação do 2 com 0. 21, 2 com 1, 22, 2 com 2, e assim eu vou girando essas combinações aqui. Quando eu chego lá no 100, é 1, o 0 e o 0. E essas combinações me permitem ter números infinitos representados com esses 10 algarismos aqui. Então você começa com o algarismo, vem para a contagem. Terceiro passo, vamos lá no terceiro passo da matemática. Terceiro passo da matemática, eu coloco a aritmética. Aritmética. O que é a aritmética? Eu vejo tanta gente estudando matemática sem saber o que é aritmética que eu só penso na perda de tempo. A aritmética é o seguinte, eu sei que 3 mais 2, eu tenho duas contagens. Eu tenho uma contagem de 3 e uma contagem de 2. E eu sei que 3 mais 2 é 5. Eu começo a juntar isso aqui. Se 3 mais 2 é 5, então 5 menos 3 é igual a 2. Eu tenho soma e tenho uma subtração aqui das minhas contagens. Mas eu posso fazer também 3 mais 3. Quanto é 3 mais 3? 3 mais 3 é 6, que é a mesma coisa que eu fazer uma multiplicação, 2 vezes 3. Porque a multiplicação, ela é uma soma. Se eu estou colocando 2 vezes 3, eu estou dizendo que eu tenho 3 somado 2 vezes. Então, esse algarismo aqui, ó, o algarismo do 6, ele representa um valor, que esse valor, eu posso trocar essa representação dele por essa, posso trocar por essa, eu posso colocar o próprio 6. E aqui onde começa a enrolar a matemática, as pessoas, às vezes o professor muda esse 3 mais 3 aqui, depois já é 2 vezes 3, que é igual a 6, e eu tenho duas igualdades, e começa a dar uma confusão danada. Por que começa a dar uma confusão danada? Porque você não sabe a diferença entre algarismo, contagem e aritmética. Aqui eu já estou trabalhando com aritmética, eu já estou trabalhando com operações, soma, subtração, uma soma que pode ser uma multiplicação. E se eu tenho uma multiplicação aqui, olha, 2 vezes 3 é igual a 6, isso também me dá uma divisão, porque eu posso fazer 6 dividido por 2, e isso é igual a 3. Isso aqui também faz parte da aritmética, beleza? Aí, depois da aritmética, eu vou colocar aqui o quarto. Esse quarto. Quem é que vem depois da aritmética? Vem a álgebra. Meu Deus, o que é a álgebra? Uma vez eu vi um comentário que a álgebra é o inferno na Terra, bem interessante.
É só se você não entender esses passos anteriores aqui de contagem. Se você não aprende os algarismos, a contagem, a aritmética, realmente quando chega na álgebra, ela fica bem complicada. Mas se você tiver visto os passos anteriores, o que vai acontecer? Eu tenho aqui, olha, 3 mais 2 igual a 5. A álgebra é o quê? É eu fazer 3 mais x, isso é igual a 5. Apareceu uma variável aqui no meio, né? Apareceu uma incógnita. No lugar do 2 apareceu o x. Mas veja, é a mesma conta. Então, assim como você faz 3 mais 2 igual a 5, então 5 menos 3 é igual a 2, a mesma coisa funciona na álgebra. Você vai fazer aqui assim, olha. Você vai fazer 5 menos 3, opa, não é x, 5 menos 3 é igual a x. E de novo está o x aqui, mas continua sendo a subtração aqui de cima. Aí você pode fazer 3 mais 3, você faz x mais x. Isso é igual a 2x. Não é isso? Que é diferente de x vezes x, que já é outra coisa. Mas não vou entrar nesse detalhe porque aqui eu estou mostrando para vocês álgebra. Eu estou pegando essa mesma linha aqui da aritmética, olha, estou incluindo incógnitas, só para que vocês vejam que realmente eu estou tratando de aritmética, só que agora, como entrou uma incógnita, ficou álgebra. Aí aqui entra uma confusão danada que eu vou até colocar de vermelho, porque isso aqui vai ser igual a y. Eita, diacho. Pronto, agora eu tinha x mais x, que é 2x, que é igual a y. Por que esse y aqui? Porque eu tenho x, é um valor. Y vai ser um valor diferente de x. E se ele vai ser um valor diferente de x, ele é outra incógnita diferente, que eu posso colocar uma outra letra aqui que é muito usado y, mas poderia ser z, poderia ser a, poderia ser b, poderia ser t, poderia ser i, poderia ser j, poderia ser qualquer coisa. E na álgebra aparece esse monte de letras aqui que isso dá uma confusão danada. Mas o que eu estou dizendo? X mais x. Imagine que o x aqui seja, no caso aqui nós substituímos o 2, olha. Imagine que o x seja 2. Então 2 mais 2 é igual a 4, que é igual. 2 vezes 2 é 4. Como 4 é diferente de 2, então eu coloquei uma letra diferente. Esse aqui seria o valor 4. Mas a álgebra é eu ir colocando essas letras aqui dentro para generalizar, entendeu? E da mesma forma eu coloquei aqui, olha, soma, subtração, aqui tem multiplicação. Eu também posso fazer divisão. Eu posso dizer que 6 dividido por 2 é igual a x. Aqui eu coloquei o x no lugar do 3. Mas é álgebra. Seguindo, nós vimos algarismo, contagem, aritmética, álgebra. Aí eu vou dar, aqui mudar a cor, vou colocar de vermelho. O quinto passo, por que eu coloquei de vermelho? Porque aqui eu já mudei para geometria. Qual é essa geometria aqui? Geometria plana. O que é geometria plana? É o que trata de figuras em duas dimensões. Quadrado, por exemplo. Quadrado é uma figura plana. Um círculo, por exemplo. Círculo é uma figura plana. Um triângulo. Um triângulo é uma figura plana. Assim como um retângulo, trapézio, blá blá blá, bbb. Isso se trata de geometria plana. Sexto passo. Eu tenho geometria espacial. Geometria espacial. O que é a geometria espacial? Se aqui em cima era quadrado, aqui embaixo vai ser um cubo, porque são 3 dimensões. Se aqui em cima era um círculo, aqui embaixo vai ser uma esfera. Se aqui era um triângulo, aqui embaixo vai ser uma pirâmide. Eu estou simplesmente acrescentando mais uma dimensão. Não é mais comprimento e largura. O quadrado vira cubo. Comprimento, largura e altura. O círculo vira uma esfera. O triângulo vira pirâmide. E qual é a principal diferença disso? Aqui em cima você vai fazer cálculo de área e perímetro. Aqui embaixo você vai fazer cálculo de volume, que em cima a gente não calcula o volume de um quadrado. A gente calcula a área de um quadrado, mas calcula o volume do cubo. Não calcula o volume do círculo, calcula a área, mas calcula o volume da esfera. Não calcula o volume do triângulo, calcula a área, mas calcula o volume da pirâmide. E falta um pirâmide.
E isso, às vezes, só de você ler o comando, que muita gente reclama da interpretação de questões, você não tem o conhecimento dessa diferença. Você está falando de volume, você já está falando de geometria espacial. Se é área, você está falando de geometria plana. Se tem uma incógnita, você está falando de álgebra. Se é só uma operação simples, você está tratando aritmética e contagem, algarismo e tudo mais. E lá embaixo vem mais um passo aqui, que é o 7º passo, que eu vou colocar geometria analítica. O nome já diz, né? Analítica. A geometria analítica, o que vai ser geometria analítica? Você vai pegar aritmética, você vai pegar álgebra, você vai pegar geometria, aritmética, álgebra e geometria, e você vai juntar tudo. E isso aqui vai ser a geometria analítica. Aí ferrou com tudo, né? Mas essa aqui é a estrutura da matemática. Estrutura da matemática: aprenda o que é algarismo, aprenda o que é contagem, aprenda o que é aritmética, aprenda o que é álgebra, aprenda o que é geometria plana, aprenda o que é geometria espacial, aprenda o que é geometria analítica. Quando você aprender o que é, fica muito mais fácil de você aprender a operar cada uma desses passos aqui, olha. E a matemática vai ficar muito mais clara e muito mais fácil para você. Legal, né?